Bom, vamos fazer aqui agora a luta co-principal da noite. O Arnold Allen vai enfrentar aí o Sodiq Yusuff. Vamos ouvir aqui a análise do Capitão Carisma, mas antes, aquele protocolo de sempre. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo com seus amigos e na descrição tem um link de nossas redes sociais. Entrem em tudo, compartilhem tudo, participem de tudo. Essa é a maneira de você ajudar aqui o nosso canal de forma gratuita. E se você puder colaborar aqui, a gente se manter aqui, continuar trazendo esse trabalho para vocês, primeiro link na descrição, seja um membro premium aqui do nosso canal e entre aí no seleto grupo de soldados do Capitão Carisma, link na descrição, primeiro link, e receba também todos os palpites, todos os eventos do UFC, beleza? Ajude aí a gente a continuar trazendo esse trabalho para vocês, tem uma galerinha boa começando a ajudar a gente, faz bastante diferença para nós, certo? Muito obrigado mesmo a todos. Bom, Capitão Carisma, Arnold Allen versus Sodiq Yusuff. Vamos começar aqui pelo não garoto seu, o Sodiq Yusuff. Capitão estreou no UFC em dezembro de 2018, vindo do Contender Series em quem venceu Mike Davis por decisão unânime. Acabou estreando aí contra o Suma Mokhtarian e acabou vencendo por um nocaute técnico. Enfrentou nas últimas 3 lutas o Shimon Moraes e venceu por decisão unânime. Nocauteou o Gabriel Benítez no primeiro round em agosto de 2019 e no ano passado, em janeiro do ano passado, enfrentou o André Fili e acabou vencendo por decisão unânime. Capitão Carisma, achei ele um pouco inativo em uma luta por ano. O que você traz para nós aí do Sodiq Yusuff? Capitão Carisma, 11 vitórias e apenas uma derrota. Um atleta muito bom, capitão muito rápido. Mais um nigeriano chegando aí para o plantel do UFC, para as cabeças, né, do plantel do UFC. Com toda certeza, essa luta aqui é o meu main event, pessoal, e olha só que a luta principal é muito boa, então isso eu só gostaria de ressaltar o tanto que eu tenho expectativas para essa luta. Yuri falou aqui que o Sodiq Yusuff não está na minha lista de garotos, de fato ele não está, mas isso é mais uma questão de timing do que uma questão de falta de talento, é só porque a segunda luta que eu vi dele já foi contra o Shimon Moraes e sinceramente não foi uma luta que me impressionou tanto. Mas eu me impressionei muito com a performance dele contra o André Fili, apesar de eu ter achado que a luta dele contra o Benítez foi meio... Mas assim, eu vou te dizer que em questão de nível de competição, eu acho que o Sodiq Yusuff lutou contra caras melhores do que o Arnold Allen. Só que eu tive um time ruim, eu não podia dar aí o título de meu garoto para ele, porém é um cara extremamente talentoso, como o Yuri falou, um trocador muito bom, extremamente forte, ótimos chutes baixos, ótima precisão nos socos. Ele não é um cara que se movimenta tanto, mas ele trabalha com muito poder, ele pode não ter tantos nocautes assim, acho que ele tem 2 decisões aí dentro do UFC, porém ele colocou todos os oponentes dele pelo menos uma vez aí no chão, ou fez eles sentirem. Acho que talvez o André Fili não, mas o André Fili reconhecidamente tem um queixo muito bom e ainda assim foi uma luta que na minha concepção foi praticamente toda dominada pelo Yusuff e inclusive nos mostrou muitas coisas legais, porque quando ele foi quedado, ele estava mostrando um grappling defensivo muito sólido, inclusive teve uma reversão a partir de uma Kimura que fez com que ele pudesse ficar por cima a luta toda. E, tipo assim, o Sodiq Yusuff nunca tentou uma queda na carreira dele no UFC, literalmente, ele nunca tentou uma queda e ainda assim demonstrou um grappling muito além do que eu esperava de um cara com o nível dele de trocação. Como eu falei, eu acho que a performance que me deixou meio receoso a respeito dele foi contra o Gabriel Benítez, que ele quase morreu nos momentos iniciais, acabou matando logo depois. Eu recomendo que vocês assistam essa luta, porque ela foi uma pancadaria para todo lado, foi sensacional. Mas eu acho que isso diz mais a respeito do quão bom é o Gabriel Benítez do que da gente ter que subestimar o Yusuff. Eu acho que ele também teve um round duro contra o Shimon, que foi o segundo round que eu pontuei para o Shimon, mas só que no geral a diferença de poder, a diferença de trabalho que o Sodiq tem, fez a luta pender a favor dele ali no terceiro round também, que foi quando ele conseguiu derrubar o Shimon com golpes precisos. Ele tem bons ganchos, ele tem ótimos chutes, e ele também era um cara que antes da coisa se popularizar, ele já estava trabalhando esse chute na panturrilha, sabe? E ele faz isso muito bem, ele combina a trocação dele com chutes, é uma coisa mais clássica do kickboxing, dele começar a baitar o adversário com golpes na trocação, com golpes de mão, para depois chutar a perna. Porque, tipo assim, a última coisa que você consegue tirar de perto do seu adversário quando você está recuando é a sua perna. Então, se você
tiver certeza que seu oponente vai recuar, e você acerta um chute na perna dele, porque ele não vai estar em posição de defender e vai receber muito dano. E eu tenho a impressão que o Yusuf trabalha muito esse tipo de coisa, porque a movimentação dele ela é mais voltada para passos curtos, sabe? Ele não tá o tempo todo tentando movimentações grandes, laterais, assim, mas ele tá se aproximando do oponente o bastante para que ele possa trabalhar com poder. E eu acho que ele definitivamente leva vantagem em questão de poder de nocaute nessa luta. Mas só que, como eu falei, eu acho que o atleticismo dele me impressionou muito. Ele não é um cara que necessariamente depende de poder. Ele tem uma técnica muito boa em pé, ele tem uma boa defesa, mesmo sendo um cara que se vale pouco de movimentação e defesa estática, que é essa questão de guarda, não ser uma coisa que a gente recomenda muito para um atleta de MMA, por não ter luvas grandes, por serem muitos alvos, e você tá sempre que tá consciente do que tá vindo pro outro lado. Ele consegue fazer tudo isso funcionar, ainda mais contra um cara como o André Fili, que é uma máquina de golpes imprevisíveis, de chutes altos, de chutes médios, de troca de base. Ele conseguiu se sair muito bem nesse quesito. Então, o Sodiq Yusuff definitivamente um cara talentosíssimo. E essa luta é muito intrigante. Eu só queria comentar um pouco a respeito disso, porque apesar dos dois estarem dentro do top 10, a gente ainda não vê eles como legítimos top 10, porque falta o nome, tipo assim, cadê o cara que vocês bateram que fez vocês entrarem no top 10? Cadê o top 10 que vocês bateram? Bom, essa luta entre os dois, um deles vai bater um top 10, que vai ser o outro. Por isso que ela é extremamente interessante. Eu normalmente não gosto de luta entre prospectos, e os dois têm tipo 27 anos, mas só que eles já estão numa fase da carreira que essa luta faz total sentido. Então eu tô muito na expectativa. Vamos para o próximo lutador. Aliás, só comentar a respeito da inatividade do Yusuf. Na verdade, é a primeira vez que ele ficou tanto tempo inativo. Desde quando ele estreou no UFC, ele estava fazendo pelo menos 2 lutas por ano. Passou aí mais de 1 ano por conta do Covid. Ele teve uma luta marcada contra o Edson Barbosa, que ele precisou sair. Então, realmente, ele ficou inativo nesses últimos tempos, mas não é uma coisa tão normal assim na carreira dele. Em compensação, como a gente vai falar, o Arnold Allen tem a carreira meio regada por inatividade. É outro, né? Eu esqueço da pandemia de vez em quando. Bom, capitão, do outro lado a gente tem o Arnold Allen, esse sim, garoto do Capitão Carisma, atleta que estreou no UFC em junho de 2015 e fez pouquíssimas lutas, né? Acho que tem 6, 7 lutas no UFC, todas as 7 vitórias. Estreou contra o Alan Homer em junho de 2015, venceu por finalização. Enfrentou nas suas últimas 3 lutas Nick Lentz, Gilbert Melendez e Jordan Rinaldi. Venceu os 3 por decisão unânime. Sua última luta foi em janeiro do ano passado. Capitão Carisma, quem é Arnold Allen e o que ele vai estar trazendo de ferramentas e de armas para enfrentar o Sodiq Yusuff? Arnold Allen, meu garoto Arnold Allen. Você vê que existem certos lutadores que eu reclamo aqui constantemente, que eles são simplesmente inativos demais. E o Arnold Allen, bicho, meu Deus do céu, eu sei que ele tá há 1 ano sem lutar, mas só que esse 1 ano eu estou encarando como não um tempo muito grande, né? Porque quando ele estreou em 2015, ele fez uma luta em 2015. Aí depois ele fez uma luta em 2016. Aí ele fez uma luta em 2017. Aí ele fez uma luta em 2018. Aí, finalmente, em 2019, ele conseguiu lutar com mais frequência. Ele conseguiu fazer 2 lutas, 3 lutas no prazo de 1 ano. E aí deu a pandemia e ele ficou mais esse tempo sem lutar. Só que, sinceramente, ele já tem tantas inatividades que eu, sinceramente, relevo. Ele estava programado para lutar com o Jeremy Stephens em novembro, e o Jeremy Stephens que saiu da luta. Então, nesse caso, não foi responsabilidade dele. Mas esse cara cria da Tristar um cara que está cada vez mais se desenvolvendo como trocador. Eu acho que ele estreou no UFC meio como trocador mesmo, apesar que ele estava se destacando muito pelo grappling dele, pelo menos inicialmente, né, com esses confrontos contra o Alan Homer e o Altzin Mesa, que ele estava conseguindo muitas quedas, e principalmente contra o Makwan Amirkhani, que na época também estava despontando no evento, tinha 3 vitórias consecutivas, foi lutar contra o Arnold Allen. Acabou que a luta virou uma guerra de wrestling e grappling, e o Arnold Allen levou a melhor em 2 dos 3 rounds. Aí ele veio contra o Mads Burnell, e essa luta em particular, tipo assim, ele tomou um super atraso nessa luta. Ele estava claramente 2 rounds
com 2 rounds perdidos, entrando no terceiro, e ele conseguiu uma finalização fantástica, mesmo estando exausto, mesmo estando tomando um show de quedas ali, até mesmo atrás na trocação. Inclusive, eu só vou dizer para vocês que isso é uma coisa que eu acho que deveria ser mais mencionada, mas esse cara, o Mads Burnell, ele é um desperdício do UFC. O UFC dispensou esse cara por essa derrota, e pelo amor de Deus, parece que eles não têm a menor noção do que é realmente um bom lutador, mas aqui eu estou fazendo a minha propaganda, tentando contribuir para que o Mads Burnell, que está com 5 vitórias consecutivas já fora do UFC, seja recontratado, porque ele vai ser uma adição fantástica para essa categoria. Mas voltando para o Arnold Allen, depois disso, eu acho que ele meio que se ligou um pouco mais na carreira dele. Ele conseguiu uma ótima vitória contra o Jordan Rinaldi, e aí ele ganhou a luta que fez ele entrar no top 10, mas não deveria, que foi contra o Gilbert Melendez. Por que eu falo que fez ele entrar no top 10, mas não deveria? Eu acho que se você quisesse colocar ele dentro do top, você já podia, só pela sequência que ele tinha. Só que o Gilbert Melendez tinha, uma vitória nas últimas 6 lutas dele. Tava com uma sequência de 4 derrotas consecutivas. E também vou te dizer que se teve uma luta mais passagem de tocha do que essa aqui, vocês vão ter que realmente me informar, porque foi uma surra de ponta a ponta, onde o Melendez supostamente se dá muito bem, sabe? E o Arnold mostrou muitas coisas boas. Ele estava mostrando toda a habilidade dele como canhoto, com diretos no corpo, com diretos na cabeça, ganchos no corpo, chutes na perna, com a perna da frente, o que é uma coisa muito diferente de se fazer. É uma coisa que eu particularmente sempre gostei de fazer, mas é raro você ver um lutador de alto nível fazendo, e o Arnold Allen faz muito bem. E, em geral, ele deu um baile no Melendez, sabe? Foi um baile técnico. Eu recomendo essa luta para você, se vocês quiserem ver um show de apresentação, é essa luta. Aí depois ele foi colocado contra o Nick Lentz, e para mim o que eu tiro dessa luta foi que ele defendeu todas as quedas, o que foi muito notável, na minha opinião, contra um cara como o Nick Lentz, e venceu na trocação, o que era meio que esperado. Eu não acredito que a questão de inatividade vai pesar muito pro Arnold, porque ele já ficou inativo muito tempo na carreira e não pesou. Ele é um canhoto com boa precisão nas mãos, com ótima velocidade, que se vale menos de fundamentos do que de movimentação de cabeça e de pés para se esquivar. Então, nesse sentido, ele é bem diferente do Sodiq, né? Porque o Sodiq, ele se vale de fundamentos defensivos e de uma consciência do que está vindo do outro lado. Enquanto o Arnold, ele está o tempo todo querendo se colocar numa posição que o adversário não consegue acertar golpes nele. E ele tem velocidade e destreza para fazer isso muito bem. Ele também trabalha bem esses chutes baixos e também trabalha golpes no corpo. Eu gostaria, inclusive, que ele tivesse mais ênfase nesses golpes no corpo, em especial chutes no corpo, que eu acho que ele faz muito bem, mas às vezes esquece demais de fazer. Enfim, gosto muito dele, acho um lutador sensacional. Acho que, apesar dele estar ranqueado entre os top 10, assim como eu falei pro Yusuf, a impressão que dá é que por que você está ranqueado no top 10? Vamos descobrir agora, mas eu acredito que, independente de quem ganhar essa luta, os dois têm muito potencial para serem futuros top 5 dessa categoria. E vocês, nobres ouvintes, o que acham? Diga aqui nos comentários, e também queremos saber quem vocês acham que vai vencer esse combate e como vocês acham. Comenta aqui pra gente debater. Capitão Carisma, Arnold Allen versus Sodiq Yusuff. Como é que você vê aí que essa luta vai se desenvolver? Trazer aqui os dados dos dois. 1,73 de altura para o Allen contra 1,75 do Yusuff. 1,78 de envergadura para o Allen e 1,80 para o Sodiq Yusuff. Yusuff, capitão, canhoto, Allen, destro, Sodiq. Como é que você vê o desenvolvimento dessa luta? Veja bem, essa é uma luta extremamente interessante de vários sentidos. Eu acredito que ela deve se transcorrer majoritariamente na trocação, a não ser que o Allen esteja se sentindo mais em risco, ou que seja uma escolha estratégica dele querer mixar mais trocação com quedas. Eu não acho que seja ideal para o Sodiq ficar buscando as quedas, porque apesar dele ser um grappler muito bom, não é o tipo de jogo ideal para ele, sabe? Eu tenho a sensação que, em matéria de resistência física, coloca o Allen um pouco na frente do Sodiq, em uma luta que tenha muitas trocas de grappling e de wrestling. Então, talvez clinch e queda sejam realmente uma boa ideia para o Allen.
Porém, eu realmente só vejo ele fazendo isso se ele se sentir muito desconfortável em pé. Talvez ele até esteja ganhando a luta em pé, mas tipo, vou variar o jogo e isso pode ser realmente uma boa ideia, cansar um pouco mais o adversário, até porque os dois são caras muito grandes para a categoria, muito grandes, muito fortes. Em relação à trocação, como eu falei, eu acho que o Arnold Allen ele tem uma vantagem em velocidade, mas o Sodiq tem uma vantagem em poder. Enquanto o Allen gosta muito de movimentação, o Sodiq gosta mais de plantar os pés e se valer de fundamentos defensivos. Nesse sentido, eu acho que é difícil prever qual dos dois vai prevalecer aí na luta, porque o Sodiq vai tentar pegar o Allen saindo da distância o tempo todo. E se o Allen começar a tomar muitos chutes baixos, começar a tomar golpes saindo, e ele não tiver recursos defensivos, fundamentos superiores, para conseguir prevenir isso de acontecer, a situação pode ficar muito feia, muito rápido. Porém, por outro lado, se o Sodiq não conseguir punir as saídas e as criações de ângulo que o Allen faz o tempo todo, a situação dele também pode ficar muito feia, muito rápido. Apesar disso, eu acredito que os dois tenham recurso realmente para fazer essa luta ser mais equilibrada tecnicamente em pé. Eu acho que uma coisa interessante aqui é que um canhoto enfrentando destro, normalmente o canhoto já está mais acostumado a lutar com destros do que o contrário. E considerando que o Sodiq estava se preparando para lutar com um destro, eu acho que só esse último camp aí que ele fez focado num cara que tem a base do Allen. Então, o que eu fico meio pensativo é a respeito de como que o Sodiq vai trabalhar os chutes dele, porque os chutes na linha da panturrilha, se você está trabalhando num oponente que tem uma base lateralizada como o Allen tem, você tem uma grande probabilidade de acertar a canela do seu adversário. E aí, não é uma questão de quem chutou mais forte, os dois vão se machucar. Você está meio que contando com a sorte para machucar menos do que o seu adversário. Por outro lado, eu acho que os chutes do Allen tem muita possibilidade de funcionar nesse confronto, porque se ele criar um ligeiro ângulo ali pro lado de fora do pé esquerdo do Yusuf e começar a trabalhar os chutes na perna dele, os chutes com a perna da frente, pode ser que não sejam golpes com tanto poder, mas só que ele está se prevenindo de receber dano e conectando ao mesmo tempo. Eu acho que pro Sodiq seria interessante trabalhar esses chutes ao invés de na perna, no corpo. Eu acho que ele tem pernas muito fortes e uma defesa de queda sólida o bastante para ele simplesmente não ser arremessado no chão para cada chute que for pego pelo Allen. E eu acho que é uma ótima forma de diminuir o ritmo do oponente, que é um cara que se movimenta demais, fazer ele plantar um pouco mais. E conseguindo fazer o Allen plantar, eu acho que a diferença de fundamentos técnicos defensivos e poder de nocaute deve fazer o Yusuf meio que dar uma disparada na luta. Em relação ao Allen, como eu falei, é uma questão de conseguir mixar grappling com trocação, conseguir criar esse ângulo para fora da linha do direto e dos chutes do Yusuf o tempo todo. Como muito do que o Yusuf faz é tentar causar dano com a mão de trás, eu acho que o ângulo padrão que a gente espera de um confronto entre canhoto e destro deve ser extremamente funcional pro Allen, sabe? Para mim, os dois têm caminhos da vitória muito certos e provavelmente a luta vai ser uma mistura disso, sabe? Vai ser os dois tendo relativo sucesso com algumas coisas, e sinceramente essa é uma luta muito bem casada, essa é uma luta muito competitiva e eu estou extremamente animado, por isso que eu falo que para mim a melhor luta da noite, a luta que eu estou com mais expectativa. É isso aí, luta para ficar de olho. Se você quiser receber o palpite dessas e outras lutas, seja aqui um membro apoiador do nosso canal, o primeiro link aqui da descrição. A gente se vê na próxima análise.